Olá, está começando mais uma edição do nosso programa. Hoje vamos tratar de um assunto extremamente importante, algo que lidamos todos os dias, a nossa linguagem. Você já parou para se perguntar qual o real significado das palavras que você diz? A palavra pauta, por exemplo, você sabe a origem dela? A propósito, a palavra pauta vem do latim pactus, que significa algo que está estabelecido ou fixo. No jornalismo é o tema a ser abordado, por isso a pauta é etimologia, o estudo das palavras. Estamos recebendo hoje no nosso programa a Thaís Rosa, pedagoga formada pela Universidade de Mogi das Cruzes e mestre em Educação pela Unicamp. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. E a Neuza Almeida, formada em Letras pela Universidade Brás Cubas e pedagoga pela Uninove. Muito obrigada pela presença também. Eu que agradeço. Vamos começar o nosso bate-papo agora. Desde o homem primitivo, a linguagem tem sido a pioneira na questão do desenvolvimento da comunicação. Assim como tudo no mundo, ela também está em evolução. Para vocês, qual o nível de evolução que a linguagem está hoje? A linguagem, ela está num nível alto de evolução, porque desde os primórdios, se nós pegarmos o exemplo da palavra você, antigamente, muito antigamente se falava vansum-se, vós-me-se, van-se, se, você e agora vem-se. Aí fala, e quando estamos um grupo de amigos, sim, falamos 6 vão lá. Exatamente. E sabe que esses 6, às vezes as pessoas falam, é o 6 numeral, mas então ela está sempre evoluindo. E nós temos a questão das gírias, das variantes linguísticas, a questão do estrangeirismo, os vícios de linguagem, das figuras de linguagem, internetês. Então, assim, ela está sempre modificando. Então, temos que ficar sempre atento para que haja sempre a comunicação. Thaís? Sobre o internetês, está acontecendo uma evolução de acordo com as diversidades culturais. Eu vejo dessa forma, porque não só questões regionais, mas como ela bem lembrou, a Neuza lembrou, né? A questão dos estrangeirismos. E ainda assim estão adaptando as palavras estrangeiras. Muitas vezes a gente encontra palavras que estão sendo assim escritas e você entende o que as pessoas querem dizer. Então está surgindo um novo momento, sim. Eu creio que você perguntou sobre a questão do uso do internetês, se está atrapalhando o uso da linguagem. O internetês ele foi criado para quê? Para que as pessoas possam falar, se comunicar mais rapidamente. Tá? Então, ele não é errado. Só que, tanto o internetês, quanto outros vocábulos, quanto gírias, é necessário saber onde você está usando, com quem você está usando, para quem você está usando e como você está usando. Tem todo esse contexto. Eu, por exemplo, quando eu falo com alunos, eles falam, nossa, professora, a senhora está demorando muito, porque eu não utilizo gíria, não utilizo na escrita, de forma alguma. Na oralidade, nós acabamos utilizando, né? Mas na escrita, não. Linguagem escrita, não uso gíria, não uso... não abrevio as palavras e não uso internetês, de forma alguma. Ao contrário, ainda fico preocupada com questão de coesão, coerência, porque, assim, na fala, as pessoas até corrigem, mas se você deixou lá escrito, é pior, né? Parece que vira uma prova contra você. Então, assim, não vejo que a internetês esteja atrapalhando o uso da língua, a evolução da língua, pode ser alguma. O que acontece é o seguinte, nós precisamos saber utilizar, e ela é o contrário. Se você sabe usar a internetês, você vai chegar mais próximo das pessoas, dos alunos. Então isso faz parte da evolução da linguagem? Faz sim, faz. Tanto que na Secretaria da Educação foi colocado um jornal que foi utilizado isso. Todos os professores deveriam utilizar com os alunos a questão do uso do internetês. Desde 2008 foi implantado isso na Secretaria da Educação.
Certo. E agora vamos falar um pouco sobre etimologia? Sim. A etimologia é muito importante para que possamos saber o real sentido das palavras. No mundo de hoje, globalizado e digitalizado, qual a importância da etimologia para as pessoas que pensam que sabem de tudo? Na verdade, nós nunca sabemos tudo, né? Estamos sempre procurando evoluir, sempre procurando aprender. A importância da etimologia no mundo globalizado, você vai aprender outras culturas. De repente, você está fazendo um estágio, está aqui em São Paulo, de repente você vai se deparar, fazer um estágio lá no Paraná. Não sei se tem alguém da plateia do Paraná. E lá você fala a questão, vamos atravessar a Pinguela, da pessoa fala, mas o que é isso? É uma ponte. Então, assim, você precisa saber o significado das palavras. Você quer incrementar, Thaís? Eu vejo que também nós não podemos fechar os olhos, né? E trazer à luz a questão da consciência social, da chamada indústria cultural. Que existe uma fala de que as redes sociais, o internetês, veio para ampliar e democratizar a cultura. E a gente tem que tomar cuidado para não estar limitando nesse sentido, na verdade, assim como veio o rádio, a televisão, e tem muito a se fazer ainda. Tá? A questão da indústria cultural vem trazendo os regionalismos, né? E também das diversidades em diversos contextos culturais. Para a gente não compactuar com a marginalidade ideológica de acreditar que aí, porque todo mundo tem um celular ou entra no mundo digital, internet, está todo mundo igual. Não é. Nós temos que buscar nossos fundamentos também, né? Nós temos que buscar essa formalidade também e ter a consciência que ela existe, como a professora Nelson colocou. Perfeito. Tá? Só queria fazer um adendo, é importante valorizarmos todas as formas de linguagem, mas nunca esquecer que o que sempre vai prevalecer é a língua padrão. A norma culta, ela sempre vai ser algo exigido pela sociedade. Então, se você tem que ter claro, nessa conscientização que eu falo bastante, né, que você tem que ter a clareza da linguagem formal e da informal, dependendo do momento e da situação a qual você se encontra. Porque a linguagem ela é comunicação, independente de ser falada, escrita, gestos ou símbolos, imagens, não é? Dependendo da maneira como você vai se comunicar, que ela seja sempre um ato intencional consciente. Acho que isso é importante a gente buscar um pouco mais. Perfeito. Agora, em relação às gírias, nós sabemos que cada região do Brasil tem a sua determinada gíria. No sul tem umas, no norte tem outras. Vocês acham que as gírias, elas atrapalham a modernização da linguagem? Não, eu vejo que a gíria, ela é por si só, como fala o modernismo, né? Até pela palavra falar hoje é moderno e ontem não era, é algo efêmero. O que é o efêmero? É aquele que vem, passa um tempo e ele modifica, ele transforma e vem o uso de novos termos para expressar situações, pessoas, né? Termos que se usava na década de 80, hoje não se usa mais, né? E vai criando novos contextos com isso, que vai entrar já no significado, né? Então, quando a gente fala em signo, significante e significado, a gente já vai tendo esse olhar, tá? Esse olhar. Porque você vai atribuir conforme a sua visão de mundo também. Tá? O vocabulário, a forma de se comunicar, eu vejo que é totalmente cultural na evolução do mundo, né? Não só do Brasil. A gíria hoje ela não tem mais aquele estereótipo, né? A malandragem fala gíria, porque a gíria está em todas as faixas etárias, determinados grupos sociais, e ela independe até de classe social. É raro, eu estava conversando com um rapaz agora há pouco, ele falou, gostaria de ver sua entrevista porque sempre estou falando a gíria, né?
E daí você fala assim, mas gíria quem usa, mano? Não, você vê, universitários, professores. Então, não é um grupo social, é uma maneira de um grupo se comunicar melhor. Certo. A língua portuguesa, além da influência dos colonizadores portugueses, ela tem forte influência indígena também. Isso pode ser visto nas palavras como mandioca, jerimum, guararema, entre tantas outras. Vocês acham que essa influência indígena dá uma característica única para o Brasil, da linguagem que o brasileiro utiliza? Sim, porque dessa maneira mostrar a influência dessas palavras, a cultura. As pessoas vão aprender a cultura e não vão marginalizar. Eu tive um caso, né, eu gosto muito de lembrar, tinha uma professora que trabalhava comigo e os alunos falavam assim, tinha uma outra professora que falava assim, nossa, um bando de índio! Nossa, vocês são um bando de índio! E ela ficou estarrecida, ela olhou, ela falou assim, eu vou ter uma sinapse aqui, porque eu dou aula lá em Dourados. E lá, índio é organizado, índio é civilizado, vocês é que são índios. Então, assim, nós temos estereótipos, falar que é índio, né? Então, é importante isso, a cultura. Isso é um caso que a gente vai falar também logo mais. Você quer incrementar essa pergunta? Essa questão da marginalização com os índios, ela já é do tempo colonialista. Em 1757, foi promulgada uma lei proibindo falar em tupi, porque as primeiras línguas eram o quê? Tupinambá e tupi-guarani, tá? Então, com a expulsão dos jesuítas, isso ficou mais forte ainda. Mas, como nós estávamos batendo um papo agora há pouco, né? Você muda uma lei, mas você não muda a cultura de um povo somente com a publicação da lei. Então, as palavras e aquilo que os portugueses também estavam se adaptando para se comunicarem, permaneceram e até sofreram algumas modificações, como também na alimentação, o vestuário e uma série de coisas, né? E desde essa época aí, assim, o que é índio não pode, tá? E complementando assim, né, eu lembrei também de um fato, eu conheci uma professora na Conferência Nacional de Educação, daqui de Mogi, e quando falou para levantarem se tinha indígena, ela se levantou, quem estava no grupo falou, ela falou assim, porque eu tenho vergonha, tenho medo, nós somos índios e temos medos de vergonhas diversas de falar que somos descendentes direto. E na região do Alto Tietê, até o eixo Guarulhos, nós temos cerca de 20 mil, acho que mais agora na época, índios, e que eles não se manifestam no nosso meio. São pessoas maravilhosas e a gente traz essa barreira colonialista. É grave, né? Porque uma pessoa que ela não se coloca, ela fica a par da sociedade, porque ela se coloca a par por esse preconceito. Perfeito. Em relação ao estrangeirismo, hoje é muito comum conter em nosso vocabulário palavras como show, pay-per-view, site, é muito comum. A gente acaba não achando sinônimos para poder especificar o que elas querem dizer. Vocês acham que a incrementação desses termos estrangeiros na nossa língua portuguesa é saudável? Eu creio que é saudável, sim, desde que haja moderação em utilizar as palavras. É como você falou, algumas palavras, elas passaram pelo aportuguesamento, né? Então, mudou a palavra esfirra, era escrita de uma maneira, colocou-se outra. A palavra, e aí utiliza tantos, vão usar o aportuguesamento, você não sabe qual é a palavra. Se você sabe usar ela no estrangeirismo, é melhor você utilizar no estrangeirismo que você aportuguesar e escrever errado. É o caso da palavra mussarela. Muitos erram porque coloca mozzarella, porque ela vem lá, uma palavra italiana, né? Daí a pessoa acaba colocando, e agora como é que eu escrevo? Eu escrevo com 2 S, escrevo com Z. Então, a maioria das pessoas não sabe que escreve com cedilha. Então, se você tem dúvida quanto a escrever a palavra, é melhor você utilizar o estrangeirismo. Só que tem que tomar cuidado. Tudo, se você colocar estrangeirismo, vai estar errado. Então, tudo em excesso é complicado. Thaís? Eu vejo que é algo
corriqueiro, né? Tem que ter essa fala de você saber realmente o significado. Por quê? Porque nós temos hoje, no mercado comum, né, de todos nós, aparelhos eletrônicos, aparelhos diversos, de tudo que você usa na tua casa, no teu trabalho, tudo lá vai lá estar in, off, out, in, out, off, né? Tá? As camisetas, né, de jovens, principalmente, aí tem que ter essa consciência. Eu falo sempre em consciência da língua, né? Eu sou adepta a que você pode fazer o que você quiser falar, desde que você saiba o que você estava falando. Né? Então, a linguagem ela é importantíssima nesse sentido. Então, você está lá com uma camiseta, procura saber o que significa aquela palavra que está na sua camiseta, né? De repente está lá você mesmo se denegrindo ou alguém, né? Xingando alguém, nem sabe, né? ofendendo, e não sabe. Nós até nesse negócio de aportuguesar algumas palavras, utilizar os estrangeirismos, nós temos um típico exemplo do hot dog. Então, se as pessoas colocam cachorro quente, condicionamos que o cachorro quente nada mais é do que o pão com a salsicha e o molho e nada mais. O hot dog que tem os incrementos. Então, tem essa diferença, porque condicionamos a isso. Sim, certo. Para incrementar um pouco nessa pergunta, usar o estrangeirismo para se expressar não faz com que a gente perca um pouco da identidade da nossa língua brasileira, ou isso é positivo em relação às duas culturas? Eu vejo como positivo. De repente você vai lá para os Estados Unidos, você não sabe falar nada, você já pede um hot dog, uma cookie, alguém vai saber, você está pedindo. Então, assim, é a cultura, eu tenho que valorizar a cultura. O problema é que algumas pessoas acabam incorporando, eles acham que são de outras, querem, eu vou viver isso dessa maneira, e esquece a sua própria cultura. Então, como ela falou, muda a língua, muda os hábitos, mas nós não mudamos a nossa cultura. Correto. Quer incrementar, Thaís? É exatamente o que ela falou, eu concordo, né? Ampliação do vocabulário, ampliação de horizontes. Ok. Certo. Bom, em relação à leitura agora, uma pesquisa do Ibope em 2016 apontou que 44% dos brasileiros alegaram que não leem e 30% nunca compraram um livro. Para vocês, qual o fator principal que agrava esse quadro? Seria a tecnologia, por exemplo? Eu não vejo que a tecnologia agrava, não. O que acontece é o seguinte, há muitos textos, há muitos professores, eu passei por isso, que passam, de repente, um livro sem sentido. Quantos aqui já não passou por aquilo? Você chega numa sala de aula, aí alguém faz alguma coisa, você nem fez, mas algum colega seu fez, e daí pede para você fazer... eu quero uma redação, é básico. Eu preciso corrigir isso, eu vou pedir uma redação. Eu sou já da turma da década de 80, então, assim, os livros, me pediam livros, Tupi-Guarani, a Escrava Isaura, esses livros são complexos, só que quando pedia já tinha um roteiro, as perguntas eram mesmas, eu tinha que ler 2 livros bimestrais e já tem até o roteiro, eu decorei isso, porque eu falei que eu jamais ia fazer isso com meus alunos. Tenho certeza que alguém aprendeu assim dessa maneira, né? Quais são os personagens principais, quais são os personagens secundários, qual é a mensagem que o livro traz, qual o título que você poderia, qual parte da história, e sempre era a mesma. Aí quando eu começava a ler o livro e não entendia nada, eu já procurava isso. Então, assim, falta estímulo para o aluno, leitura é prazerosa, tudo que é imposto é terrível, tá? Então, assim, professor, vou ler esse livro. Por que eu vou ler esse livro? Tem que colocar. Então, tudo que é imposto é muito ruim. E a internet, ela ajuda sim, porque tem muitas pessoas que não gostam de ir lá, não tem um jornal mais impresso, hoje em dia a maioria lê as notícias nos jornais. Você vai nas redes sociais, você tem vários perfis dos seus amigos ali. Você tem aquele que gosta de esporte, você já vai sabendo as notícias por aquilo que o colega, o amigo postou. E também a imagem, a internet, você saber utilizar os recursos, você baixa vídeos,
Com legendas, as crianças gostam mais. Eu tenho um projeto na escola de criança de 6 a 8 anos que não gostava de ler. A partir do momento que foi colocado o telão, as crianças até brigam para ver quem vai ler primeiro. Então, assim, a maneira, a didática, como é que foi colocado. Thaís? Eu acredito que isso vem há muitos anos, né? A falta do exercício da leitura, o incentivo para a leitura, tá? E hoje eu vejo muito bacana, muitos projetos de leitura nas escolas, incentivando a família a ler para as crianças, para os filhos, a biblioteca circulante, a troca de livro, que vem através do interesse mesmo, do momento. O que eu vejo que deu uma travada, né, na população é porque haviam esses livros impostos numa linguagem formal, a qual nós também tínhamos que nos sujeitar obrigatoriamente, e não por ver, não era mostrado a importância, o interesse disso, do domínio da língua, da norma culta, tá? E aí o que acontece? A pessoa não lê. Era condenado, era tido como baixa literatura. Você lê uma história em quadrinho, você lê livros informais que não fossem os clássicos da literatura. Se alguém passasse, visse você lendo, falava, nossa, você lê isso, né? E isso aí foi desmistificando com o tempo que toda leitura é uma boa leitura a partir do momento que você está ampliando e revendo a linguagem escrita, né, ou por imagem. Você comentou que há muito tempo os brasileiros já têm esse hábito de que não leem, já é algo que está meio que imposto ao nosso país, né? Você acha que isso, querendo ou não, se tornou algo cultural? Eu acho que o brasileiro não lê? Eu creio que sim. Porque eu vou dar um exemplo para vocês do que está acontecendo hoje. Sim. Tá? Você vai ao cinema, dificilmente as pessoas querem optar por filme com legenda. Eles querem o que? Algo prático, querem um filme dublado, querem um filme já com a transposição da língua. Então, assim, você vai procurar um filme, ele no formato original, é até difícil, às vezes, você achar numa sessão de cinema. Isso é uma questão social, né? Eu volto a dizer, né? Que a questão da linguagem, o incentivo da leitura e da escrita, né? E já foi comprovado também por outro lado. Quem mais lê, quem tem o hábito de leitura, escreve melhor e mais corretamente, tá? Então, eu até faço um apelo aí. Todos, não é por ser professora, todos, independente da sua profissão. Na sua casa, incentivar a leitura, trazer as leituras leves, interessantes, de acordo com o seu contexto social, cultural, econômico, não é? Porque nós temos livros aí de variados preços hoje em dia, tá? Para estar trazendo esse incentivo de leitura para sua casa, né? Para o adulto que a gente quer formar. E se você já é adulto, para você se fortalecer. Sim, com certeza. Neuza, você comentou que existem projetos sociais para que ajudam as crianças a ter essa vontade de ler, né? De buscar o conhecimento através de livros, etc. A criança em si, ela está num processo de formação de caráter, então acredito eu que seja mais fácil. E com os adultos, como você acha que seria um bom incentivo para que eles pudessem passar a ler mais? Da mesma maneira, colocar primeiro, não esses livros clássicos. Sim. Hoje um jovem, ele quer Harry Potter, esses livros aí, Crônicas de Nárnia. Sim. Às vezes, até os 50 tons de cinza, o adolescente gosta, desde tudo que for direcionado, ele vai ter um interesse. Se você conseguir um vídeo, alguma coisa, uma sinopse que você possa falar, incentivar. Então, assim, existe aquela leitura enfática. Você pega um livro, mostra o livro para ele. Você vai fazendo intervenções para que haja a vontade dele ler. Vai chegar uma hora, você coloca ali uns folhetos, algo ilustrativo, ele vai ter essa vontade de ler. É diferente.
Então, assim, nós no dia a dia, como professores mesmo, nós vamos nos adequando. Daí falar assim, nossa, eu fazia dessa maneira, né? Então, não vou fazer mais. Mas nós também precisamos estar atentos que nós aprendemos a todos os dias. Eu estou aprendendo, eu preciso aprender, todo profissional, ele precisa aprender a ensinar, sempre. Perfeito. É comum você ouvir, por exemplo, dos adultos que trabalham e que estudam, que eles não têm tempo para ler. Teria alguma fórmula mágica para poder driblar essa desculpa, eles passarem a ler? Atribuir o livro à rotina, por exemplo? Eu tenho uma fala que eu sempre usei para eles, que o tempo... Falar para mim que não tem tempo é mentira, que o tempo quem faz somos nós mesmos. Tá? É claro, você está cansado, você chega em casa, trabalhou o dia inteiro, maratona de exercício, trabalhou o dia inteiro, provas, vocês estão aqui com o trabalho, vai chegar em casa, alguns depende de trem, vai chegar em casa e não vai querer ler mesmo, então você precisa fazer um horário, se organizar. É igual quando você está estudando para concurso. Se você não pode deixar para estudar no último dia, na última semana. Tira 40 minutos por dia, esse dia. Faz uma rotina. Tudo que você tiver uma rotina, olha, eu não posso fazer. Mas você não tem tempo para você namorar, para ir ao cinema? Faça também da leitura. Para você, Thaís? Eu tenho uma dica básica. Diga lá. Ela tem mais tempo que eu. Não, uma dica básica pessoal, tá? Você já passou por esse dia aí estressante e cansado? Escolhe algo que te dê prazer. Às vezes é poesia, às vezes é uma pequena crônica, um pequeno conto, às vezes é uma história em quadrinho, ou até mesmo, se você gosta de um clássico de linguagem formal, na hora que você for dormir, principalmente se você tem insônia, né? Você vai relaxar, se desligar do estresse do mundo que você passou o dia inteiro. Antes de dormir, eu coloco o livro embaixo da minha cama. Tá? Então eu puxo debaixo da minha cama e eu leio lá uma poesia, algo de filosofia, né? Algo que no momento eu selecionei que vai me desligar, vai me devolver um pouco da minha essência como pessoa, né? E aí eu vejo que acho que ajuda a dormir também, porque você relaxa, né? O neologismo consiste em criar expressões ou palavras novas, né? Vocês acham que a língua está cada vez mais baseada nesse sentido, de sempre criar coisas novas? Não sempre, mas desde que haja sentido, há muito tempo aí, né? O ministro, na época, chamava ministro Magri, ele foi perguntado sobre algo relacionado, ele era ministro de alguma coisa, não lembro do que especificamente, e ele disse que era algo imexível, não existia dentro do vocabulário, que é sem possibilidade de mexer. Mas, dentro da formação, do processo de formação das palavras, o in é a negação, o vé é a possibilidade, então, sem possibilidade de mexer. Então, dentro da estrutura, mesmo não existindo, ele criou um neologismo semanticamente correto. Perfeito. Vamos agora para o rápido intervalo. Voltamos já. Estamos de volta agora com o nosso programa e hoje a pauta é etimologia, o estudo das palavras. Vamos falar um pouco sobre a arte de aprender.
que não é nada mais nada menos que adquirir conhecimento sobre algo. Mas, infelizmente, no mundo de hoje, as pessoas estão cada vez menos preocupadas em procurar saber o real significado das palavras. Vamos falar um pouco sobre esse assunto. Neuza, Freud, na sua teoria, ele sempre abordou a questão da maiêutica, que é o estudo dos porquês. Só que hoje, na sociedade, se a gente parar para avaliar, a gente não vê isso sendo aplicado, inclusive com as palavras. Por exemplo, todo mundo não, mas a grande maioria das pessoas acha que o termo feminismo se refere ao contrário de machismo, que na verdade não é. É feminismo que se refere ao contrário de machismo. Para você, isso é realmente preocupante? O fato das pessoas não buscarem um total e o repleto conhecimento das palavras? Sim, porque às vezes você está escrevendo uma palavra, você utiliza essa palavra e vai ver que ela não tem nada a ver. Há pessoas que quando vão fazer redações, textos maravilhosos, utilizam algumas palavras rebuscadas. Eu vou utilizar essa palavra porque o meu texto vai ficar melhor. Só que não sabe o significado da palavra. Então, eu tinha um aluno que, no termo de literatura, se usa muito a palavra inverossímil, que é sem possibilidade de ser verdade. E o aluno escreveu no texto velocípede. E eu tentei procurar, falei, mas eu fiquei um tempão, eu falei assim, eu não consigo decifrar isso daqui. Aí eu perguntei para o aluno, mas o que tem a ver esse velocípede aqui? Ele falou, mas professora, a senhora fala toda a aula? Não, é inverossímil. E daí eu expliquei, se não sabe o significado, não utilize. Então, mania das pessoas querer embelezar as palavras, mas não sabe o que está falando. E aí vai cair no ridículo. Então, só use aquilo que... Isso é muito presente na internet, né? O que Muito. mais você vê é publicação das pessoas utilizando palavras que só pelo contexto do que elas estão escrevendo, elas mostra que elas não sabem o real significado. O povo se perde, principalmente na questão dos parônimos e homônimos, né? Aí ele usa cauda com U, cauda com L, né? Minha mãe, ele não sabe o que é o do cachorro, fala que a mãe fez um pudim com a cauda, coloca lá do cachorro, né? Com a palavra errada. Não, então, tem que saber. Teve um tempo atrás numa universidade em São Paulo, no vestibular, e o tema era laser, alguma coisa ligada a laser, com S. Aí na redação veio que o laser era muito importante para a família nos finais de semana. Então, mudou. Eu vejo dessa maneira. Thaís? Eu acho que ela completou, né? Porque você muda, a língua portuguesa ela é complexa, até por tudo que nós já discutimos aqui, hoje assim, conversamos, né? Então, numa análise aí, básica, as pessoas estão trocando significados e eu vejo que também por questões ortográficas, né? E não só o formato das palavras, a ortografia, mas essa questão de não saber mesmo. Isso é sério, porque você vai querer dizer uma coisa e está dizendo outra. E o pior, a pessoa às vezes ainda briga com você. Né? O que eu estou vendo de discussão em rede social, que a pessoa quis dizer uma coisa e é outra, entendeu? Outra, está muito comum. Aí, no final das contas, essa falta de conhecimento torna a escrita, a leitura, realmente um laser, né? E não um lazer. Vira falta de conhecimento, de entendimento e relações sociais acabam sendo abaladas, né? Perfeito. Aqueles famosos, questão dos parâmetros, alguns erros que são admissíveis ainda quando a pessoa não sabe. O mal com L, né? O uso dos porquês junto, separado, com acento, sem acento. Mas eu não vejo que no internetês não é tanto a questão da semântica, não. No internetês, o problema é a ortografia ainda. Né? Então, muitos erros ainda. E isso é normal, até universitário está cometendo. Tem bastante ainda. Falo porque eu trabalho com universitários e eles vêm com bastante erros ortográficos. As pessoas costumam utilizar bastante jargão enquanto conversam, né? E usam simplesmente porque está na moda, mas não procuram saber o real sentido de tal jargão. O que você acha sobre isso? Olha, a questão do modismo, né? E vem também via mídia,
televisiva, muitas vezes através de uma sátira por fatos que aconteceram durante a semana, ou que pessoas falaram errado, e acabam surgindo novas expressões, né? E jargão também no sentido de a pessoa querer ter uma marca registrada, e acabam criando jargões. A gente vê em novela, vê em seriados, e aí as pessoas acabam utilizando até como brincadeira, usando o vocabulário do dia a dia. Certo, Neuza? O jargão é uma linguagem técnica, é um vocabulário utilizado por determinada profissão. Então, às vezes, as pessoas vão ao médico, o médico escreveu lá cefaleia, ela nem sabe o que é cefaleia, mas ela aprendeu que é uma dor de cabeça, então ela vai usar, estou na moda, estou usando vocabulário melhor. Então, muitas vezes isso, né? Você vê muito nas escolas, o aluno usa muito delito, né? Ele nem sabe o que é delito. Mas ele fez uma visitinha lá no DP, alguém falou delito, algum delegado, alguém... Então, são palavras de determinados grupos de profissões. E às vezes eles acabam até ficando presos, né? Ao delito e qualquer outro tipo de coisa. Daí eles falam, cometeu delito. Eu falo, não, meu anjo, você não cometeu delito, você é menor, você cometeu ato infracionário. Sim. Bom, é muito comum hoje classificar as pessoas de acordo com classe social, faixa econômica, esse tipo de coisa. Na linguagem não é diferente. Todo mundo aqui já ouviu, por exemplo, alguém falar, aquilo ali é coisa de baiano. Ou, nossa, que coisa de preto. Isso não é nada saudável para a língua portuguesa, né? Alguns dicionários, o Lissaconi, ele tem no dicionário dele fazer uma baianada quando fala que a pessoa faz uma coisa errada. Sim. Isso é coisa de preto, que preto faz uma coisa mal feita. Só que hoje, antigamente usava-se isso. Hoje esse tipo de vocabulário você tem que tomar muito cuidado, porque ele virou crime, algo preconceituoso. Sim. Então ele tem que ser extinto mesmo da língua portuguesa. Independente da legislação, eu acredito que se fala tanto em solidariedade, valores humanos, nós temos que começar a reavaliar, né? Ou até a partir dos jargões, ou até das expressões populares, para não sermos preconceituosos. Porque, primeiramente, preto é cor, não é raça. A raça, ela é raça humana. Né? Já veio Milton Santos dizer aí pra gente assim, olha, a raça ela é a raça humana, né? Na grande escala, lá, cientificamente comprovado. Né? Baiano, da onde que veio? É paulista que tem preconceito com baiano. Porque se você chegar na Bahia, meu amor, você é muito bem recebido. São muito receptivos. Entendeu? São muito, muito bem recebidos. E, na verdade, vem por preconceito social. E a gente tem que romper com isso, não pela legislação. Mas nós estamos numa época em que falamos tanto em valores humanos, em solidariedade, em pensar no outro, um mundo melhor. Vamos começar a fazer esse mundo melhor. E a partir de cada um de nós. Sim, claro. A partir de cada um de nós, a rompeu. Quando você vê alguém falar, se expressar dessa forma, ainda que de brincadeira, mas essa brincadeira é subjetivamente trazendo à luz desses ranços históricos de separação, inclusive de classe social, de modo de domínio até da própria linguagem, tá? Que nós temos que, no dia a dia, romper com isso, ainda que de uma maneira bacana. Você não vai falar com seu amigo, olha, não fale isso, né? Vai despejar a leite. Olha, vamos lá, né? Vamos melhorar. Com cautela, né? Vamos melhorar. Certo. Como vocês estavam falando, muitas vezes escolhemos palavras sem saber o real significado delas, né? Para estarmos usando no dia a dia. Como vocês acham que as pessoas poderiam usar a linguagem de uma maneira mais consciente, sem falar frases pejorativas, ofensivas durante o dia a dia? Procurar usar a linguagem respeitosamente, porque todos nós gostamos do respeito. Então, assim, se eu não quero para o outro, eu não quero para mim. Então, aquilo que existe algumas pessoas que já têm a intenção, como você usa dentro da figura de linguagem lá, da metonímia,
Você fala assim, ô gordinho, aí você sabe que aquele gordinho tem um carinhoso. Aí tem aquele, ô gordo, já tem uma... Só no fato da maneira de você falar, da sua fala, você já demonstra preconceito com essa pessoa. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então usar a linguagem de uma maneira formal, porque existe, sempre tem as pessoas que vai usar com o sentido pejorativo, que é o sentido o pior, sempre vai ser o pior. Mas se a língua ela é tão ampla, se nós temos tantas influências dentro da língua, né? Ela falou de uma poesia, uma linguagem poética, por que não utilizar? Certo, tá faltando consciência então, né? Consciência. Independente de você ter uma linguagem formal ou informal, eu acredito que você tem que ter claro o seu caráter intencional de comunicação. E isso aflora no dia a dia, nas maneiras mais informais que você se encontra. Então, independente, as duas são importantes. As duas compõem o nosso dia a dia. Né? E passa pela forma de como você vai trabalhar isso com você ou com as pessoas que estão à sua volta. Né? Correto. A Caiane, inclusive, utilizou o termo é preciso ter consciência. E o termo consciência em si é estar ciente, estar atento, né? Isso parte do pressuposto de também estar atento às palavras, ao que você diz, a como você conversa, a como você se refere a outra pessoa. Eu faço um trocadilho assim. Consciência é você saber consciência. Sim. Ser ciente daquilo que você escolheu pensar, agir, falar, ser, em todos os sentidos. Existe até duas expressões, são várias, né? Mas duas expressões. Antigamente se falava de uma pessoa com deficiência, ou retardado ali. Quantas pessoas já não ouviram falar que aquele lá é retardado? Ou depois, né? Doente mental. Não se pode usar esse termo. Tem que usar deficiência intelectual. Não se pode falar mais cego. Você é cego? Você tem que tomar até cuidado, que você é deficiente visual. Então, algumas palavras, por elas se tornarem ofensivas, né, pejorativas, algumas palavras foram sendo modificadas. Nós vamos falar agora sobre significante e significado com o professor Mário Sérgio. Com você, Mário. O que é o significante e significado e como ele é importante para a sociedade hoje em dia? Toda palavra tem atrás dela uma história. Como também o teu nome tem por detrás uma história. Evidentemente que as palavras, como as pessoas, têm rostos diferentes ao longo do tempo. Só que aquele nome é uma espécie de um DNA que vai atravessar o significado na infância, na adolescência e, evidentemente, na pessoa mais adulta. A própria palavra já tem o significado dela mesma. Vocês vejam, palavra. Toda palavra ela tem um componente arqueológico. Na medida em que você pega a sua pazinha, como se fosse ali um pincel, e vai arqueologicamente procurando qual é o espírito desta própria palavra. Então, toda palavra tem atrás dela, quase que eu diria para vocês, uma espécie de uma alma, de um rosto. Só que as pessoas decodificam de maneira diferente. Elas decodificam pelo significante, que é a aparência, é o verniz, é a primeira leitura, é aquilo que é, de uma certa maneira, acrítico, portanto, não é profundo. E você tem um salto de qualidade na medida do significado. E o significado é dado exatamente por aquilo que eu disse para vocês, pelo histórico. Como alguém já disse, eu sou eu e as minhas circunstâncias
circunstâncias sociais. Para que a pessoa possa me decodificar o meu significado, tem que ter ao lado todo o cenário que eu estou inserido. Porque senão ele só vai pegar a aparência minha e das palavras. É aquilo que a gente diz o significante. Vocês que são alunos de comunicação, o significado aparece na medida em que você começa a fazer uma cultura, que como eu disse para vocês, muito mais holística. Você começa a pegar a economia com arte, com cinema, com literatura, com internet, com política, com movimentos sociais. A palavra mesmo, aquela que você está se interessando, um artigo de jornal, ela vai se deslocando. E você vai pensando, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Como essa palavra, ela me dirige para o horizonte. Então, a palavra, ela é uma obra de arte. E como obra de arte, ela tem significados diferentes ao longo do tempo. E qual a importância dessas palavras e o real significado delas para a sociedade? Para que você se reconheça na tua interiorização e possa compreender o mundo com muito mais propriedade. A palavra não é somente uma sonoridade, é alguma coisa que ela vai te formar. Quando o psicanalista está te ouvindo e você comete um ato falho, você ia dizer uma coisa, mas saiu outra completamente diferente. Essa outra, ela vai te definir muito mais do que aquilo que a primeira palavra, o significante, poderia te conduzir. Quase que eu diria para vocês, toda palavra ela tem algo de concentração, de interiorização, para que você possa decodificar o mundo. Hoje no Brasil, os brasileiros eles não têm o hábito da leitura. Como fazer para uma sociedade que é falha nesse sentido se interessar pelas palavras, pelos significados dela? Eu tenho a impressão que aí são dois polos que têm que ser articulados. Evidentemente o polo escolar. Só que as nossas escolas, elas não ensinam ao aluno, elas adestram ao aluno. Portanto, elas vão dar um saber absolutamente, quase que eu diria, fechado. Na medida em que as escolas teriam que ter um outro tipo de caminhada para a beleza, para a arte, para a contemplação, com certeza poderiam ensinar a leitura como um leme. E um segundo polo, dificilmente você tem famílias que têm bibliotecas em casa. Ora, é muito difícil uma criança pegar o hábito da leitura se os pais não têm esse tipo de hábito. E evidentemente isso fecha a vida da compreensão pública. E qual é a mensagem que você deixa para as pessoas que querem começar a entender o real significado das coisas? A mensagem que eu deixo é que a palavra poliniza, e por isso a palavra polemiza, e por isso a palavra politiza. É isso. Agora vamos para uma pergunta da plateia. Olá, meu nome é Paula, eu sou estudante de jornalismo e eu queria saber como que surgiram os ditados populares. Paula, você perguntou de onde vêm os ditados populares. Creio que vem da cultura popular com o objetivo de passar os ensinamentos éticos e morais, né? Pau que nasce torto nunca se endireita, né? Então, fala que a pessoa já nasceu daquele jeito, não adianta que ela não vai melhorar, né? Vamos agora com mais uma pergunta da plateia.
Eu sou Andriele, sou professora de inglês e já ouvi dizer que utilizam de algumas técnicas até para melhorar a dicção, e eu gostaria de saber sobre os trava-línguas. Eles realmente funcionam? Andriele, você que perguntou sobre o trava-línguas, ele contribui muito, porque ele vem trazendo as complexidades fonológicas. O que é isso? A complexidade dos sons das palavras. Então, à medida que você exercita as palavras de alta complexidade da língua, que são os encontros de consoantes, você vai estar exercitando o aparelho fonador. Então, ele vai contribuir muito para a sua fala, para sua ter uma oralidade mais aberta. E nos cursos de você falar bem, se posicionar, tem exercício, inclusive, com trava-língua, além de outros, que vem proporcionando. Na escola, a gente usa o trava-línguas até para exercitar não só a fala, mas a escrita também. Tá? Então, é interessante e importante em todos os momentos. Vamos agora para uma pergunta das nossas redes sociais. Como explicar para uma sociedade que tem resistência em aprendizado o real significado das coisas? Thaís. Olha, tem o pensamento do Rousseau, que ele diz o seguinte: a necessidade é a mãe de todas as artes. Para as pessoas que são resistentes à aprendizagem, né, dificilmente você vai romper uma barreira sozinho, porque quando você fala em aprendizagem, o processo ele é recíproco, ele é uma via de mão dupla. Só existe aprendizagem, ensino se tiver aprendizagem. E você só vai aprender algo se você assimilar esse algo, se for do seu interesse, se for significado para você, né? Então, o Rousseau ele vem trazendo isso muito forte, né? Que a necessidade é a mãe de todas as artes, porque você vai buscar, ou à medida que você conseguir sensibilizar para essa sociedade resistente, aí você vai conseguir que haja uma nova reflexão, uma nova reorganização de pensamento. Eu creio que é por aí. Temos mais uma pergunta aqui no nosso Facebook. Neuza. Termos como denegrir, que é derivado da palavra negro, e judiar, que é derivado da palavra judeu, são pejorativos? Eu posso usar eles? Eu creio que não são pejorativos, porque quando eu estou denegrindo uma imagem, eu não estou fazendo a referência ao negro. E também quando eu estou judiando, as pessoas não veem judiar como está falando dos judeus. Existem termos que são mais pejorativos, que existem algumas gírias que se utilizavam, vou cair de boca. Hoje você não pode falar isso, porque essa tem uma conotação sexual. Então, não creio que essas palavras sejam pejorativas. Podem ser utilizadas sim. Estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu gostaria de agradecer a presença da Thaís. Tá? Obrigado, Thaís, por estar aqui explicando pra gente. Neuza, foi um prazer estar com vocês. O prazer foi meu. Muito obrigada. Bom, a partir da conversa que tivemos hoje, podemos observar que a língua portuguesa, assim como qualquer outro elemento que compõe a nossa sociedade, precisa ser estudada. Pois é, Leonardo, hoje aprendemos um pouco mais sobre esse assunto tão importante e todos devem ter em mente que conhecimento nunca é demais. Por isso, mergulhe no mundo do aprendizado, use as palavras para espalhar o amor e até o próximo programa.